avó ingênua é traída por freira em golpe chocante e revela segredo que pode mudar tudo. Na pequena cidade de Vale Verde, com suas ruas de pedras e árvores centenárias, a vida seguia tranquila. Matilde, adorável e carinhosa, sempre tinha um sorriso no rosto. Ela vivia para seus netos e para a comunidade, e um dos seus maiores tesouros era a fé. A freira Helena, com seu olhar doce e palavras reconfortantes, era a luz que iluminava o caminho de Matilde. Todos acreditavam que Helena era um ser angelical, uma guardiã das almas perdidas. Mas, quão enganados estavam! Um dia, enquanto as flores do jardim de Matilde dançavam ao vento, a freira apareceu com um convite. "Matilde, querida!" exclamou Helena. "Precisamos de você. Vamos montar uma nova obra de caridade, um projeto que mudará a vida de muitos." A avó, emocionada, acenou repetidamente, ansiosa como uma criança em dia de festa. Ela sempre acreditou que a freira era um dom divino, alguém que jamais poderia fazer mal a ninguém. Mal sabia Matilde que a proposta de Helena não era pura benevolência. A freira planejava algo sinistro, um golpe astuto que colocaria sua comunidade contra ela. E a avó mal tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Uma manhã, enquanto Matilde fazia seu pão quentinho, um sussurro se espalhou pela cidade. "Parece que Matilde está fazendo negócios escusos com a igreja." O murmúrio parecia sair das sombras, trazendo um gosto amargo de traição. O choque foi devastador. Os rostos conhecidos de amigos e vizinhos se tornaram estranhos, cheios de censura. "Como pôde?" ouviu-se a voz de sua amiga Edna, quebrando seu coração. A cidade, antes o lar caloroso, estava se transformando em um tribunal. Matilde, com o peito apertado e a voz trêmula, sentia que todo o amor que tinha construído ao longo dos anos estava desmoronando. O peso da traição era sufocante. Ela se isolava, refletindo sobre sua fé, seu amor. A freira havia se tornado uma sombra aterrorizante em seus pensamentos. No canto da sala, um crucifixo antigo parecia observar, silencioso e acusador. Mas em meio à dor, até ela, através de um velho conhecido. Helena tinha um passado obscuro, algo que, se exposto, poderia mudar o navio de acusações. A curiosidade e o medo misturavam-se, criando um turbilhão dentro dela. Como lidar com a colocação de uma figura que sempre foi seu porto seguro? A verdade começava a emergir, mas quanto tempo Matilde teria para confrontar essa tempestade? Seu coração pulsava pesado e a dúvida a acompanhava. O que mais estava em jogo nesse jogo de verdades ocultas? Estaria a cidade pronta para enfrentar a realidade, ou o amor e a fé de Matilde seriam consumidos pela dor da traição? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Matilde pulsava pesado enquanto ela se lembrava das palavras de seu velho conhecido. Era hora de agir. Mas como? A ideia de confrontar a freira a enchia de ansiedade. O que ela realmente sabia? Cada momento que passava parecia um obstáculo intransponível. E então, naquela manhã ensolarada, a reviravolta pegou de surpresa. Enquanto Matilde caminhava em direção à praça, uma agitação tomou conta da cidade. O barulho abafado de vozes ansiosas e sussurros pesados pairava no ar. O café da esquina, normalmente repleto de risos e conversas, tinha um clima sombrio. Ao se aproximar, uma multidão se aglomerava em torno do cartaz de um evento que anunciava as festividades do próximo mês. Mas o que capturou a atenção de Matilde foi uma figura familiar, não pela sua presença, mas pela história que ela carregava. Era a irmã de Helena, Ana, que havia sumido misteriosamente anos atrás, e agora ela estava de volta. É impossível, sussurrou Matilde para si mesma, enquanto seus joelhos quase falhavam. A mulher, com um olhar perdido, parecia ser um espectro vindo do passado. O público, entre murmúrios assustados, a cercava e parecia que a cidade inteira estava questionando o porquê de sua volta. Ana não era apenas uma estranha. Havia rumores de que ela conhecia segredos obscuros sobre a freira Helena. E mais importante, que o desaparecimento dela estava intimamente ligado a algo muito mais profundo e perturbador. À medida que a multidão se acalmava, Ana começou a falar. Sua voz, trêmula, mas firme, cortava o ar pesado. Eu sei o que Helena tem feito. Ela não é quem vocês pensam que é. As palavras caíram como pedras sobre a água parada, gerando ondas de choque. Ela está escondendo algo inominável. Eu vim aqui para avisá-los antes que seja tarde demais. Matilde sentiu um nó na garganta. O que Ana estava insinuando? O que Helena fizera? Os rostos ao seu redor estavam boquiabertos e o olhar de Matilde foi involuntariamente atraído para a expressão de Helena, que se aproximava, pálida e furiosa. O confronto era inevitável. As sombras que envolviam a freira agora pareciam estar se concentrando na figura de Ana, como se a luz do dia a quisesse engolir. Vocês não sabem do que falam, disparou Helena, a voz agora com um timbre ameaçador. Ana está louca. Não se deixem levar por suas palavras venenosas. Mas o ar já estava carregado de desconfiança. Os olhos da comunidade mudaram. As lembranças de um anjo tornaram-se nuvens de tormenta. Matilde, paralisada entre a figura da freira que sempre idolatrara e a irmã que surgia do nada, sentiu a pressão da situação como um abraço sufocante. Sua mente estava em chamas e, dentro dela,
Algo começou a se agitar, um desejo de conhecer a verdade a todo custo. O clima esquentava e a tensão era palpável. Em um momento inesperado, com o coração batendo forte, Matilde gritou: "O que você quer dizer com isso, Ana?" A multidão se voltou, sedenta por respostas, e o mundo pareceu parar. Mal sabia ela que naquele instante uma nova camada de segredos estava prestes a ser revelada. E sua vida, a vida de todos, estaria de cabeça para baixo. O que mais estava em jogo? Que verdades sombrias ligavam aquelas duas mulheres? O tempo era curto e uma tempestade estava prestes a eclodir. Matilde, paralisada entre a figura da freira que sempre idolatrara e a irmã que surgia do nada, sentiu a pressão da situação como um abraço sufocante. O burburinho da multidão, antes tão acolhedor, agora parecia uma tempestade prestes a se desencadear. "O que você quer dizer com isso, Ana?" A voz de Matilde ecoou, carregada de tensão, abandonando qualquer esperança de que o dia acabaria em paz. Ana respirou fundo, o olhar firme e iluminado por uma determinação renovada. "Helena está envolvida em algo muito maior. Você precisará saber, Matilde. A verdade é, nossa mãe, antes de morrer, nos deixou uma herança que Helena escondeu. Algo que ela usa para controlar não só você, mas toda a cidade." As palavras de Ana foram um golpe. Matilde piscou, lutando para processar o que acabara de ouvir. Ela sempre priorizara a lealdade à igreja e à freira que pensou serem suas guias, enquanto a sombra de um segredo a envolvia. "O que você quer dizer com herança? Por que ela não me contou?" Helena, agora a poucos passos, exibia um sorriso forçado que não conseguia esconder seu pânico. "Ana, você não pode!" A fúria envenenava sua voz. "Não acredite nela, Matilde. Ela está confundida, presa nas mentiras do passado." A multidão rangiu os dentes, trocando olhares nervosos. O clima estava elétrico, como se os murmúrios pudessem ganhar vida e atacar. O estômago de Matilde se contorceu. O que mais ela não sabia? Com cada segundo que passava, o peso da dúvida aumentava. Uma sombra se aproximou de Matilde e, antes que pudesse entender, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Um homem avançou, empurrando a multidão enquanto apontava para o céu. Uma nuvem negra se formava rapidamente, como se os céus decidissem se manifestar em resposta ao drama humano que rolava na praça. Relâmpagos rasgaram o céu, seguidos de um trovão ensurdecedor. Mas não foi o tempo que causou o pânico. A uma curta distância, uma jovem apareceu, sua aparência descomposta pela desolação. "E eles estão chegando." A voz dela era uma mistura de medo e urgência. "Quem?" gritou Matilde, seu coração acelerando. Quando a ansiedade dominava, tudo parecia um pesadelo indistinto. Mas, assim que a jovem se virou, revelando o símbolo em seu colar, que Matilde reconheceu, um símbolo ligado a um culto obscuro que remete a rituais antigos e segredos profundos, escondidas sob a sombra da devoção. Helena palideceu, os olhos arregalados. "Isso é impossível. Eles não deveriam ter vindo." A confusão aumentava.
À medida que a situação permanecia incontrolável, o frio na espinha de Matilde a trouxe de volta ao presente. Aqueles que ela pensou serem seus amigos eram parte de algo maior, um jogo que ela não entendia. A traição começava a tomar forma. Matilde olhou mais uma vez para Ana, procurando uma resposta. O que está acontecendo, Ana? Essa herança é sobre o que exatamente? A pressa em sua voz quase a fez sentir-se sufocada, e enquanto o eco do trovão continuava, a reviravolta estava apenas começando. O que mais estava por trás desse emaranhado de mentiras e segredos? Está tudo conectado, Matilde. Helena não é só sua protetora, mas a guardiã de um segredo que pode decidir o destino de Vale Verde. Ana se aproximou, o olhar firme, mas o desespero em sua voz era palpável. Isso pode custar vidas. Naquele dia, a luz do sol se ocultou por trás das nuvens escuras. E com o coração na boca, Matilde deu um passo em direção à verdade. O que mais poderia ser revelado? A única certeza era que a tempestade se aproximava, não só no céu, mas também no coração de Vale Verde. Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras de Ana cortavam o ar como lâminas afiadas. A tensão na praça era palpável. E todos os olhos estavam sobre ela. O que quer que tivesse acontecido, a verdade começava a se revelar de maneira estrondosa. Mas a dúvida ainda persistia. Quem realmente era Helena? Ana continuou, seu olhar firme. Ela escondeu nossa herança, Matilde. É algo poderoso, algo que pode mudar tudo. Havia um brilho frenético em seus olhos que fez Matilde hesitar. A multidão, dividida entre o choque e a curiosidade, aguardava o próximo passo, formando um círculo que se estreitava cada vez mais. Helena parecia perder o controle. Ana, essa é uma loucura! Gritou, gesticulando furiosamente. Mas ao ir sua expressão denunciava pavor. A avó, consumida pela confusão, olhou para a freira que sempre considerara uma mentora. O que estava escondido sob essa fachada angelical? Então o rugido ensurdecedor cortou o ar e a nuvem no céu desabou em uma chuva torrencial. Mas não era só a tempestade que se aproximava. No horizonte, um grupo de figuras encapuzadas emergiu. Elas estavam se aproximando, e em meio ao pânico da multidão, o verdadeiro terror começou a se instalar. Uma das figuras se destacou, levantando as mãos para o céu em uma oração estranha. O tempo chegou. Aqueles que guardam segredos não escaparão da justiça. A voz reverberava, baixa e ameaçadora. Matilde sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Era um aviso ou uma ameaça? A multidão estava agitada, pessoas murmurando entre si, algumas cogitando se esconder. Quem são eles? Sussurrou alguém. Mas o desespero e a curiosidade ainda dominavam. Então, com um impulso, Ana gritou. Eles vêm em busca da verdade, a verdade que Helena esconde. A freira, agora visivelmente nervosa, balançou a cabeça, tentando acalmar as pessoas. Não, eles não são o que parecem. Eles querem semear a discórdia. Mas com cada palavra, Matilde percebeu que o ar se tornava cada vez mais denso com a pressão da revelação. A figura encapuzada, então, se moveu em direção a Matilde, a capa arrastando pelo chão.
Você é a chave, sussurrou, olhando diretamente em seus olhos. Você pode libertar todos nós. Sua herança está ligada ao que Helena controla. A questão é, você está disposta a aceitar isso? O pânico subiu na barriga de Matilde. O que ele queria dizer? O que era realmente essa herança? Enquanto tentava processar a avalanche de informação, a freira berrou. Não acredite nele, Matilde. Ele é um mentiroso. Todos vocês são apenas marionetes na trama que ele tece. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Olhares nervosos eram trocados, e a confiança que Matilde tinha nas pessoas ao seu redor começava a desmoronar. E no meio do clamor, uma voz familiar se ergueu. Era Edna, sua amiga nunca falha. Matilde, você precisa confiar em seu coração. Se houve algo que sua avó deixara, devemos descobrir com coragem. Naquele instante, uma sensação de clareza atravessou Matilde. O prédio da igreja, que sempre fora um símbolo de proteção, agora pareceu uma prisão. As sombras que ali habitavam eram mais profundas do que ela poderia imaginar. O que estão escondendo de mim? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. A figura encapuzada deu um passo à frente, inclinado, como se estivesse prestes a fazer uma revelação crucial. Quando a luz é ofuscada, a escuridão avança. A verdade é que Helena. E nesse momento, um trovão rasgou o céu, como se a natureza estivesse respondendo ao clamor da situação. Matilde mal podia acreditar no que estava prestes a ouvir. A memória da sua avó implorando por fé e honestidade ecoava em sua mente. O que mais ela estava prestes a perder? Naquele momento, até mesmo o céu parecia conspirar, e o peso da decisão agora estava em suas mãos. O que ela faria? Uma incerteza gelava sua alma. O que estava sendo revelado mudaria tudo, e cada segundo contava. Ela olhou para Ana, depois para Helena e, finalmente, para a figura encapuzada. O futuro de Vale Verde estava pendurado por um fio. A tempestade que se formava não era apenas do tempo. Era a tempestade da verdade que estava prestes a desabar. O que mais poderia acontecer? Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras de Ana cortavam o ar como lâminas afiadas. A tensão na praça era palpável e todos os olhos estavam sobre ela. O que quer que tivesse acontecido, a verdade começava a se revelar de maneira estrondosa. Mas a dúvida ainda persistia. Quem realmente era Helena? Ana continuou, seu olhar firme. Ela escondeu nossa herança, Matilde. É algo poderoso, algo que pode mudar tudo. Havia um brilho frenético em seus olhos que fez Matilde hesitar. A multidão, dividida entre o choque e a curiosidade, aguardava o próximo passo, formando um círculo que se estreitava cada vez mais. Helena parecia perder o controle. "Ana, essa é uma loucura!" gritou, gesticulando furiosamente. Mas algo em sua expressão denunciava pavor. A avó, consumida pela confusão, olhou para a freira, que sempre considerara uma mentora. O que estava escondido sob essa fachada? Angelical! Então, um rugido ensurdecedor cortou o ar e a nuvem no céu desabou em uma chuva torrencial. Mas não era só a tempestade que se aproximava.
No horizonte, um grupo de figuras encapuzadas emergiu. Elas estavam se aproximando, e em meio ao pânico da multidão, o verdadeiro terror começou a se instalar. Uma das figuras se destacou, levantando as mãos para o céu, em uma oração estranha. O tempo chegou. Aqueles que guardam segredos não escaparão da justiça. A voz reverberava, baixa e ameaçadora. Matilde sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Era um aviso ou uma ameaça? A multidão estava agitada, pessoas murmurando entre si, algumas cogitando se esconder. Quem são eles? Sussurrou alguém, mas o desespero e a curiosidade ainda dominavam. Então, com o impulso, acontece. Ontem, Ana gritou. Eles vêm em busca da verdade, a verdade que Helena esconde. Helena, agora visivelmente nervosa, balançou a cabeça tentando acalmar as pessoas. Não, eles não são o que parecem. Eles querem semear a discórdia. Mas com cada palavra, Matilde percebeu que o ar se tornava cada vez mais denso com a pressão da revelação. A figura encapuzada, então, se moveu em direção a Matilde, a capa arrastando pelo chão. Você é a chave, sussurrou, olhando diretamente em seus olhos. Você pode libertar todos nós. Sua herança está ligada ao que Helena controla. A questão é, você está disposta a aceitar isso? O pânico subiu na barriga de Matilde. O que ele queria dizer? O que era realmente essa herança? Enquanto tentava processar a avalanche de informação, a freira berrou. Não acreditem nele, Matilde. Ele é um mentiroso. Todos vocês são apenas marionetes na trama que ele tece. A figura encapuzada fez uma pausa. Matilde, você precisa saber a verdade sobre sua avó. Os olhos dela se arregalaram. O que tinham a ver sua avó e Helena? Uma onda de ansiedade crescia e a tempestade na praça parecia criar uma atmosfera de apocalipse. A herança que Helena esconde não é só monetária, é sobre poder e sangue. Nesse momento, a figura puxou um colar de dentro da capa. Era um medalhão antigo, cravejado de pedras preciosas. Esse medalhão foi passado de geração em geração em sua família. Sua avó nunca lhe contou, mas ela era a guardiã de um poder que pode controlar a cidade. O silêncio sob a multidão pesou como chumbo. As palavras ecoaram, sussurrando dúvidas em cada coração. Matilde engoliu em seco. Poder? Controlar a cidade? Mas minha avó nunca falou sobre isso. Sua voz falhou, porque ela teve medo. Ana acrescentou, sua voz trêmula. Ela teve que esconder sua verdadeira herança para proteger você. Helena a manipulou, fazendo-a acreditar que o poder era um fardo. A freira, agora furiosa, avançou. Isso é absurdo. Matilde, não acredite nela. Eu sempre estive aqui para protegê-la. Mas havia algo em seu olhar, um lampejo de desespero que atraía. E então, de repente, com um movimento rápido, a figura encapuzada revelou seu rosto. Matilde ficou sem ar ao ver a expressão familiar. Era a irmã de Helena, Ana, com traços que ela reconhecia. Vocês não têm ideia de quem realmente somos. Ana gritou, desatando um turbilhão de perguntas nas mentes da multidão. Helena e eu somos irmãs, mas não da forma que vocês pensam. A revelação caiu como uma bomba. O que mais estava escondido naquela união? A multidão,
agora perplexa, se espremia para ouvir, cada vez mais nervosa. Agora, um novo enigma se formava. Matilde estava rodeada por verdades sombrias, prestes a vir à tona. O que mais estava por trás da relação das duas irmãs? E o que significava para ela, a neta da guardiã, lidar com essa nova realidade? As perguntas subiam como fumaça, mas naquele dia o céu não trazia apenas chuva. A tempestade da verdade estava prestes a eclodir e Matilde precisava decidir qual caminho seguir. O que mais revelações estavam por vir? O que Helena realmente escondera? E mais importante, ela estava pronta para enfrentar o que a verdade realmente significava? Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras de Ana cortavam o ar como lâminas afiadas. A tensão na praça era palpável e todos os olhos estavam sobre ela. O que quer que tivesse acontecido, a verdade começava a se revelar de maneira estrondosa. Mas a dúvida ainda persistia. Quem realmente era Helena? Ana continuou, seu olhar firme. Ela escondeu nossa herança, Matilde. É algo poderoso, algo que pode mudar tudo. Havia um brilho frenético em seus olhos que fez Matilde hesitar. A multidão, dividida entre o choque e a curiosidade, aguardava o próximo passo, formando um círculo que se estreitava cada vez mais. Helena parecia perder o controle. Ana, essa é uma loucura, gritou, gesticulando furiosamente. Mas algo em sua expressão denunciava pavor. A avó, consumida pela confusão, olhou para a freira que sempre considerara uma mentora. O que estava escondido sob essa fachada angelical? Então, um rugido ensurdecedor cortou o ar, e a nuvem no céu desabou em uma chuva torrencial. Mas não era só a tempestade que se aproximava. No horizonte, um grupo de figuras encapuzadas emergiu. Elas estavam se aproximando e, em meio ao pânico da multidão, o verdadeiro terror começou a se instalar. Uma das figuras se destacou, levantando as mãos para o céu em uma oração estranha. O tempo chegou. Aqueles que guardam segredos não escaparão da justiça. A voz reverberava, baixa e ameaçadora. Matilde sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Era um aviso ou uma ameaça? A multidão estava agitada, pessoas murmurando entre si, algumas cogitando se esconder. Quem são eles? Sussurrou alguém. Mas o desespero e a curiosidade ainda dominavam. Então, com um impulso, Ana gritou: eles vêm em busca da verdade, a verdade que Helena esconde. Helena, agora visivelmente nervosa, balançou a cabeça, tentando acalmar as pessoas. Não, eles não são o que parecem. Eles querem semear a discórdia. Mas com cada palavra, Matilde percebeu que o ar se tornava cada vez mais denso com a pressão da revelação. A figura encapuzada, então, se moveu em direção a Matilde, a capa arrastando pelo chão. Você é a chave, sussurrou, olhando diretamente em seus olhos. Você pode libertar todos nós. Sua herança está ligada ao que Helena controla. A questão é, você está disposta a aceitar isso? O pânico subiu na barriga de Matilde. O que ele queria dizer? O que era realmente essa herança?
Enquanto tentava processar a avalanche de informação, a freira berrou. Não acredite nele, Matilde. Ele é um mentiroso. Todos vocês são apenas marionetes na trama que ele tece. A figura encapuzada fez uma pausa. Matilde, você precisa saber a verdade sobre sua avó. Os olhos dela se arregalaram. O que tinham a ver sua avó e Helena? Uma onda de ansiedade crescia e a tempestade na praça parecia criar uma atmosfera de apocalipse. A herança que Helena esconde não é só monetária, é sobre poder e sangue. Nesse momento, a figura puxou um colar de dentro da capa. Era um medalhão antigo, cravejado de pedras preciosas. Esse medalhão foi passado de geração em geração em sua família. Sua avó nunca lhe contou, mas ela era guardiã de um poder que pode controlar a cidade. O silêncio sobre a multidão pesou como chumbo. As palavras ecoaram, sussurrando dúvidas em cada coração. Matilde engoliu em seco. Poder? Controlar a cidade? Minha avó nunca falou sobre isso. Sua voz falhou. Por que ela teve medo? Ana acrescentou, sua voz trêmula. Ela teve que esconder sua verdadeira herança para proteger você. Helena a manipulou, fazendo-a acreditar que o poder era um fardo. A freira, agora furiosa, avançou. Isso é absurdo. Matilde, não acredite nela. Eu sempre estive aqui para protegê-la. Mas havia algo em seu olhar, um lampejo de desespero que atraía. E então, de repente, com um movimento rápido, a figura encapuzada revelou seu rosto. Matilde ficou sem ar ao ver a expressão familiar. Era a irmã de Helena, Ana, com traços que ela reconhecia. Vocês não têm ideia de quem realmente somos, Ana gritou, desatando um turbilhão de perguntas nas mentes da multidão. Helena e eu somos irmãs, mas não da forma que vocês pensam. A revelação caiu como uma bomba. O que mais estava escondido naquela união, a multidão, agora perplexa, se espremia para ouvir, cada vez mais nervosa. Agora, um novo enigma se formava. Matilde estava rodeada por verdades sombrias, prestes a vir à tona. O que mais estava por trás da relação das duas irmãs? E o que significava para ela, a neta da guardiã, lidar com essa nova realidade? As perguntas subiam como fumaça, mas, naquele dia, o céu não trazia apenas chuva. A tempestade da verdade estava prestes a eclodir. E Matilde precisava decidir qual caminho seguir. Ela olhou para Ana, seu coração batendo forte. Então, o que é esse poder? O que você e Helena estão escondendo de mim? A irmã de Helena hesitou, sua voz cheia de emoção. O que você não entende é que essa herança não é apenas um presente, é uma maldição. Maldição? Os olhos de Matilde se arregalaram. Do que você está falando? Ana respirou fundo, puxando uma corrente de palavras que estava presa em sua garganta. Nós somos de uma linhagem que, por gerações, detém um poder que transcende o comum. Esse poder vem de sacrifícios,
e Helena está disposta a fazer qualquer coisa para mantê-lo em segredo e garantir que nunca seja usado. O vento gelado soprou, fazendo a multidão estremecer. Sacrifícios? Você está insinuando que Helena? A confusão se transformava em pânico enquanto Matilde tentava juntar as peças. Parecia que a chuva se intensificava, grudando a roupa em seus corpos. Mas o clima era uma tempestade de revelações, não apenas de gotas de água. E nesse momento de tensão, um grito cortou o ar. Matilde, cuidado! Uma figura surgia das sombras, correndo na direção da multidão, os olhos arregalados de terror. Era um amigo de Matilde, desesperado. Eles estão aqui, eles já estão aqui. Ele balançava os braços, olhando para a figura encapuzada que se aproximava. Instantaneamente, a presença do grupo em capa se intensificou. As sombras se encostaram e o barulho de passos pesados fez coração de todos disparar. A multidão estava em choque. O que estava acontecendo? O tempo parecia parar e o ar tornou-se pesado. Essa não é apenas uma disputa entre irmãs, a figura encapuzada falou, agora revelando um tom de urgência. É uma batalha por sua vida, Matilde. O destino de Vale Verde está em suas mãos. Você tem que escolher. E pode não haver volta. Diante da pressão crescente, as emoções fervilhavam na praça. Angústia, medos e horrorizantes verdades se entrelaçavam. Matilde sentiu que sua vida mudava a cada segundo, mas no fundo, uma chama de coragem começava a acender. O que mais estava por vir? Qual seria a sua escolha? Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras de Ana cortavam o ar como lâminas afiadas. A tensão na praça era palpável e todos os olhos estavam sobre ela. O que quer que tivesse acontecido, a verdade começava a se revelar de maneira estrondosa. Mas a dúvida ainda persistia. Quem realmente era Helena? Ana continuou, seu olhar firme. Ela escondeu nossa herança, Matilde. É algo poderoso, algo que pode mudar tudo. Havia um brilho frenético em seus olhos que fez Matilde hesitar. A multidão, dividida entre o choque e a curiosidade, aguardava o próximo passo, formando um círculo que se estreitava cada vez mais. Helena parecia perder o controle. Ana, essa é uma loucura! Gritou, gesticulando furiosamente. Mas algo em sua expressão denunciava pavor. A avó, consumida pela confusão, olhou para a freira que sempre considerara uma mentora. O que estava escondido sob essa fachada angelical? Então, um rugido ensurdecedor cortou o ar e a nuvem no céu desabou em uma chuva torrencial. Mas não era só a tempestade que se aproximava. No horizonte, um grupo de figuras encapuzadas emergiu. Elas estavam se aproximando, e em meio ao pânico da multidão, o verdadeiro terror começou a se instalar. Uma das figuras se destacou, levantando as mãos para o céu em uma oração estranha. O tempo chegou. Aqueles que guardam segredos não escaparão da justiça. A voz reverberava, baixa e ameaçadora. Matilde sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que significava aquilo? Era um aviso ou uma ameaça? A multidão estava agitada, pessoas murmurando entre si, algumas cogitando se esconder. Quem são eles? Sussurrou alguém. Mas o desespero e a curiosidade ainda dominavam. Então, com um impulso, Ana gritou. Eles vêm em busca da verdade. A verdade que Helena esconde.
Helena, agora visivelmente nervosa, balançou a cabeça. Eles querem semear a discórdia. Mas com cada palavra, Matilde percebeu que o ar se tornava cada vez mais denso com a pressão da revelação. A figura encapuzada, então, se moveu em direção a Matilde. A capa arrastando pelo chão. Você pode libertar todos nós. Sua herança está ligada ao que Helena controla. A questão é, você está disposta a aceitar isso? O pânico subiu na barriga de Matilde. O que era realmente essa herança? Enquanto tentava processar a avalanche de informação, a freira berrou: "Não acredite!" Nele, Matilde. Ele é um mentiroso. Todos vocês são apenas marionetes na trama que ele tece. A figura encapuzada fez uma pausa. Matilde, você precisa saber a verdade sobre sua avó. Os olhos dela se arregalaram. O que tinham a ver sua avó e Helena? Uma onda de ansiedade crescia, e a tempestade na praça parecia criar uma atmosfera de apocalipse. A herança que Helena esconde não é só monetária, é sobre poder e sangue. Nesse momento, a figura puxou um colar de dentro da capa. Era um medalhão antigo, cravejado de pedras preciosas. Esse medalhão foi passado de geração em geração em sua família. Sua avó nunca lhe contou, mas ela era a guardiã de um poder que pode controlar a cidade. O silêncio sobre a multidão pesou como chumbo. As palavras ecoaram, sussurrando dúvidas em cada coração. Matilde engoliu em seco. Poder? Controlar a cidade? Mas minha avó nunca falou sobre isso. Sua voz falhou. Porque ela teve medo, Ana acrescentou, sua voz trêmula. Ela teve que esconder sua verdadeira herança para proteger você. Helena a manipulou, fazendo-a acreditar que o poder era um fardo. A freira, agora furiosa, avançou. Isso é absurdo. Matilde, não acredite nela. Eu sempre estive aqui para protegê-la. Mas havia algo em seu olhar, um lampejo de desespero que atraía. E então, de repente, com um movimento rápido, a filha gritou, desatando um turbilhão de perguntas nas mentes da multidão. Helena e eu somos irmãs, mas não da forma que vocês pensam. A revelação caiu como uma bomba. O que mais estava escondido naquela união? A multidão, agora perplexa, se espremia para ouvir, cada vez mais nervosa. Agora, um novo enigma se formava. Matilde estava rodeada por verdades sombrias, prestes a vir à tona. O que mais estava por trás da relação das duas irmãs? E o que significava para ela, a neta da guardiã, lidar com essa nova realidade? As perguntas subiam como fumaça, mas naquele dia o céu não trazia apenas chuva. A tempestade da verdade estava prestes a eclodir, e Matilde precisava decidir qual caminho seguir. Com os olhos fixos nas irmãs, o tempo parecia parar. Um grito cortou o ar vindo de uma figura que se aproximava correndo da beira da praça. Matilde, você precisa saber a verdade. Era a mãe de Edna, a mulher que sempre carregou um semblante amável, mas cuja presença agora exalava um pânico desesperado. A multidão agora estava em completo frenesi, todos voltando seus olhares para a mulher. "O que você está fazendo aqui?" gritou Helena furiosa. Mas a mulher não hesitava. "Eu não tenho mais tempo. O que vocês não sabem é que a herança está ligada a um pacto antigo.
E Helena não é apenas a freira que vocês pensam que é. Um murmúrio ecoou entre as pessoas. Um pacto. As palavras pareciam pesar no ar como uma tempestade prestes a eclodir. O que você está insinuando? Questionou Matilde, mal conseguindo se manter firme. Sobre minha avó? Sobre Helena? Me diga tudo! A expectativa de revelar segredos do seu passado pulsava como um tambor em seu peito. A mulher respirou fundo. As lágrimas escorriam por seu rosto. Sua avó fez um acordo há muitos anos. Helena, não apenas guardiã, era encarregada de proteger nós e também de controlar o poder do colar. O rosto de Matilde mudou. Como isso era possível? As almas que Helena prometeu proteger, ela um dia precisará sacrificar uma delas para manter o poder e impedir a verdade. O sangue de Matilde gelou. Sacrifícios? Poder? Ele olhou para Helena, que agora estava pálida, a raiva se transformando em medo. Ana, percebendo a mudança, gritou: Matilde, isso não pode ser verdade. Mas era claro, Helena sempre a usou para seus próprios fins. E a verdade estava se tornando mais sombria, mais opressiva. A mulher se virou para Matilde, seu olhar cheio de urgência. Você é parte disso, Matilde. Você pode ser a única a interromper esse ciclo. Se você não agir, todos nós estaremos perdidos. Nesse momento, um trovão ecoou e o céu se abriu. As nuvens carregadas pareciam refletir a confusão na praça. Matilde sentiu seu corpo tremer. Estava em um dilema. O que fazer? Em quem confiar? As respostas estavam mais longe do que nunca, enquanto um novo mistério pairava no ar. E neste jogo mortal de poderes, o relógio estava correndo. Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras da mãe de Edna cortavam o ar como lâminas afiadas. A pressão na praça transformava-se em algo insuportável. Antes de conseguir processar tudo, um grito agudo ecoou. Olhem! Uma mulher do meio da multidão apontou e todos viraram a cabeça. Era um círculo de sombras atrás daquelas figuras encapuzadas e uma luz estranha começou a brilhar. Matilde sentiu um calafrio. O que era aquilo? Vocês não entendem. O que se aproxima não é apenas a verdade, a figura encapuzada disse, avançando. É o fim de tudo o que conhecemos. O tom de sua voz era firme, aterrador. A multidão ficou em silêncio, presa entre o medo e a curiosidade. Helena, desesperada, gritou em meio ao caos. Não deixem que isso os engane. Vocês não sabem o que realmente está em jogo. Mas suas palavras se perderam, diluídas no pânico crescente. Os rostos conhecidos, uma antes tão confortáveis, agora estavam tomados de incerteza. Matilde sentia seu peito apertar. Algo estava se desenrolando ali, algo que ia além das rivalidades e das mentiras. E quando a luz começou a se intensificar, as figuras encapuzadas levantaram os braços. As sombras dançavam, criando formas distorcidas que pareciam se contorcer e se mover. Então, de repente, as nuvens se abriram de um jeito inesperado e um raio cortou o céu com uma fissura brilhante. No mesmo instante, um dos capuzes caiu para trás, revelando o rosto de uma mulher
que Matilde conhecia muito bem. Isabel, sua melhor amiga da infância, que tinha desaparecido há anos. O choque foi estrondoso. Isabel? Matilde mal conseguia pronunciar o nome. A última vez que a vira, ela estava prestes a sair da cidade. E agora ali estava, como se o tempo não tivesse passado. Mas o olhar de Isabel estava vazio, como se ela estivesse presa entre mundos. O que aconteceu com você? Isabel olhou diretamente para Matilde, suas palavras ecoando na praça. Eu sou parte do que Helena esconde. A verdade não é apenas sobre poder, mas sobre o legado que você carrega. A herança carrega uma maldição, e Helena está dentro dela. Um murmúrio percorreu a multidão. Como assim? O que era essa maldição? Mesmo tendo sido uma amiga tão próxima, agora a expressão de Isabel era de dor e apelo. A atmosfera tornou-se palpável de tensão. Isabel continuou, sua voz se quebrando. Helena está amarrada por um pacto de sangue. Algo terrível que começou antes de nós. E se vocês não se unirem agora, ela causará a destruição de todos nós. A multidão se agitou, sinfonia de receios e desespero. Matilde olhou para Ana, que parecia tão atordoada quanto ela. Isabel, você está dizendo que Helena estava por trás do seu desaparecimento? O rosto da amiga estava nublado de tristeza e as lágrimas corriam. Sim, foi o preço a pagar. Eu estava contra o plano dela e por isso a perdição me encontrou. Helena se alimenta do medo e do sacrifício. E agora, você, Matilde, é o ponto-chave. O corpo de Matilde formigou. A bomba estava prestes a explodir e naquele momento tudo começou a fazer sentido. E ao mesmo tempo, nada fazia. Um movimento em meio às figuras encapuzadas chamou sua atenção. Eram figuras familiares e, de repente, ela percebeu. Eram outras pessoas desaparecidas da cidade, mascaradas e seguindo Isabel como sombras. É um ciclo. Isabel prosseguiu, e a voz dela ecoou pelas ruas. E ele precisa ser quebrado. Essa é a minha chance de redenção. Mas eu preciso de você, Matilde. Precisamos juntos confrontar Helena. Matilde sentiu o chão sob seus pés tremer. O que ela deveria fazer? O que mais estaria escondido? A praça estava cheia de velhos amigos, medos, segredos, tudo misturado. Ela não sabia em quem confiar. O que a verdade diria a todos eles se ela falasse? E, acima de tudo, o que isso significava para o futuro do que restava de Vale Verde? Antes que pudesse responder, um grito alto cortou. O ar. A escolha é sua, Matilde. Você pode ser a salvação ou a punição. Reverberaram na escuridão da noite, como uma corda esticada prestes a romper. E enquanto as figuras se agrupavam, Matilde percebeu que um novo jogo estava prestes a começar. E ela estava prestes a ser forçada a escolher um lado, se quisesse salvar não só a cidade, mas a si mesma. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar à vista de todos. Matilde estava paralisada, o coração pulsando forte em seu peito. As palavras da mãe de Edna cortavam o ar como lâminas afiadas. A pressão na praça transformava-se em algo insuportável. Antes de conseguir processar tudo, um grito agudo ecoou. Olhem! Uma mulher do meio da multidão apontou e todos viraram a cabeça.
Era um círculo de sombras atrás daqueles encapuzados, e uma luz estranha começou a brilhar. Matilde sentiu um calafrio. O que era aquilo? Vocês não entendem. O que se aproxima não é apenas a verdade. A figura encapuzada disse, avançando. É o fim de tudo que conhecemos. O tom de sua voz era firme, aterrador. A multidão ficou em silêncio, presa entre o medo e a curiosidade. Helena, desesperada, gritou em meio ao caos. Não deixem que isso os engane. Vocês não sabem o que realmente está em jogo. Mas suas palavras se perderam, diluídas no pânico crescente. Os rostos conhecidos, antes tão confortáveis, agora estavam tomados de incerteza. Matilde sentia seu peito apertar. Algo estava se desenrolando ali. Algo que ia além das rivalidades e das mentiras. E quando a luz começou a se intensificar, uma figura do meio das sombras se destacou. Antes que qualquer um pudesse reagir, a figura ergueu uma mão e, em um gesto rápido, removeu o capuz. Você não sabe a verdade, Matilde. A voz alta e ferina reverberou na praça. Matilde parou, reconhecendo aquela voz. Era Cláudia, a mulher que tinha desaparecido anos atrás. O que você está fazendo aqui? Matilde gritou, a confusão se transformando em pânico. Cláudia deu um passo à frente, seu olhar cheio de uma intensidade que deixava claro que havia mais em jogo. Eu sou o que Helena teme. Sua voz desviava, um misto de dor e determinação. Ela não é apenas uma freira. Ela se esconde atrás de um manto de poderes obscuros. E você, Matilde, é a chave para tudo isso. Você precisa ouvir-me. A multidão ficou em choque. Murmúrios espalharam-se. Como você pôde voltar? O que aconteceu? Matilde questionou, tentando entender a confusão. Cláudia respirou fundo e continuou. Eu fui condenada a viver entre as sombras, mas fui escolhida. Helena merecia ser desmascarada. Desmascarada? O coração de Matilde quase parou. Por que tudo isso agora? O que ela fez? Com um gesto rápido, Cláudia tirou um medalhão similar ao de Matilde, mas mais antigo, cravejado de pedras negras. Este é o verdadeiro símbolo da nossa linhagem. Não é só um colar, é um artefato poderoso que Helena usou para controlar o destino de muitas vidas na cidade. Helena agora estava desesperada, seu rosto pálido sob a pressão do momento. Não, você não pode. Mas Cláudia não a deixou falar. Ela fez o pacto com forças que vão além do nosso entendimento. O que está em jogo não é apenas sua herança, Matilde. É a nossa liberdade. Os olhos de Matilde brilharam. Mas e você, Cláudia? O que aconteceu? Por que você mentiu? Você sabia de tudo isso? Cláudia deu um passo à frente. Seu olhar era cheio de dor e arrependimento. Não era uma mentira. Eu fiz o que tinha que fazer. Helena me fez acreditar que deveria ser um sacrifício. Matilde estava aturdida. As peças estavam se juntando, mas o quebra-cabeça parecia mais grotesco a cada segundo. Sacrifício? Nossas vidas estavam em jogo. A figura encapuzada, que antes estava próxima de Matilde, deu um passo à frente e retirou seu capuz, revelando um rosto familiar. Era o irmão de Matilde. Todos ficaram em silêncio. Eu voltei, Matilde, e é mais complicado do que você imagina. As revelações só aumentavam. O pano da história se desfazia em fragmentos bagunçados e a pressão na presa
se tornava insuportável. Por que você nunca falou? O que você está fazendo aqui, André? André olhou para a mulher que estava ao lado. Este é seu destino, Matilde. E você precisa decidir. Você será a salvação ou a destruição? O poder está em suas mãos. Você se unirá a nós ou deixará que Helena continue com seu domínio? Num golpe irreversível, tudo o que Matilde pensava saber estava de cabeça para baixo. Em meio a uma tempestade de emoções, a ansiedade, dor e confusão se misturavam, enquanto os relâmpagos arranhavam o céu. A cidade precisava de um líder, mas com tantas traições e segredos, quem poderia realmente ser confiável? O que mais estava por vir? Matilde sentiu o coração pulsar na garganta. As palavras de Cláudia e de André cortavam como lâminas afiadíssimas. Ela olhou para a multidão, que estava completamente paralisada, cada rosto refletindo um misto de medo e incredulidade. A verdade estava ali, diante de todos. Mas a sensação de desespero a envolvia como um manto pesado. Você precisa agir, Matilde. A voz de Cláudia ecoou, quebrando o silêncio. A urgência nas palavras da amiga a despertou da sua confusão. O poder estava em suas mãos, mas qual poder? O que isso significava para ela e para todos aqueles ao seu redor? A freira. Helena, agora visivelmente desnorteada, tentava recuperar o controle. Vocês não podem acreditar nelas. Eu sou a verdadeira guardiã. Mas a determinação de Matilde começou a surgir, como uma chama em meio à escuridão. Ela levantou a cabeça e olhou nos olhos de Helena, seus pensamentos se organizando rapidamente. Chega, Helena. Você não pode mais nos manipular. A verdade está aqui, e quer você goste ou não, nós somos mais fortes juntas. As palavras saíram com força, preenchendo a praça. O murmúrio agora era diferente. Um eco de apoio e esperança começou a crescer entre os cidadãos. André, de pé ao lado de Matilde, pegou a mão dela. Estamos juntos, Matilde. Não importa o que Helena tenha feito, é hora de quebrarmos esse ciclo. Você é a chave e eu estarei ao seu lado. Com coragem, Matilde estendeu a mão em direção a Cláudia e André. O medalhão que pendia de seu pescoço brilhou intensamente, como se estivesse respondendo ao chamado do poder ancestral que compartilhava. E então, os presentes, um a um, começaram a se aproximar, formando um círculo de união. Todos nós estamos juntos nisso, Edna gritou, sua voz alta e clara, encorajando outros a se unirem também. O círculo se expandiu e, em meio a um redemoinho de energia, Matilde sentiu que tudo estava se alinhando. As forças que tentavam separá-los agora se tornavam parte de sua força coletiva. Enquanto a tempestade se intensificava, uma onda de luz começou a emanar do grupo. Era o poder que Helena havia tentado controlar sozinha. Agora, todos estavam juntos, e esse poder não poderia ser contido. Não! Helena gritou, em pânico evidente, mas a corrente de apoio era imbatível. A energia fluiu através deles, formando uma auréola brilhante que os cercava, desafiando a escuridão que Helena representava. E naquela fração de segundo, quando o céu parecia dividir-se entre trevas e luz, Matilde gritou: liberte-nos de suas correntes, Helena. Esse é o nosso legado, e não será mais uma maldição.
Uma explosão de luz envolveu a praça e a freira jogou-se para trás, como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. A multidão gritou em uníssono, e a conexão entre eles solidificou a verdade. A antiga maldição estava quebrada. Helena caiu de joelhos, seu olhar, antes cheio de controle, agora era de desespero e rendição. O que eu fiz? Matilde sentiu um nó na garganta e, apesar do que aconteceu, uma sensação de compaixão começou a brotar. Em meio ao caos, o que levará os outros a entender o perdão? E o que seria do futuro de Vale Verde? As sombras que antes cercavam a cidade começaram a dissipar-se, enquanto a luz envolvia Matilde e seus amigos, estabelecendo um novo começo para todos. O silêncio se instalou por um momento. Então, uma nova esperança começou a brotar no coração de Matilde. Era o fim de uma era e o começo de outra. Antes de se afastarem, Matilde fez questão de olhar nos olhos de cada presente na praça. Estou tão orgulhosa de cada um de vocês. Isso nunca mais pode acontecer. Temos que estar unidos, sempre. Mas a dúvida pairava sobre ela. O que mais poderia acontecer no futuro? O que a cidade ainda precisaria enfrentar? Ao olhar para o céu agora limpo, Matilde sentiu uma mistura de esperança e incerteza. E agora, queridos amigos, a história de Vale Verde chega ao fim, mas a jornada está apenas começando. Se você gostou desta história, não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio.